A grande desvantagem de você ser um trader é que você perde as movimentações de médio e longo prazo. Afinal de contas, você sempre vai ter um alvo de saída. E muitas das vezes o mercado cripto ele sobe sobrecomprado. E a gente sabe que muitas pessoas acabam saindo cedo. E a grande desvantagem de você ser um holder é que muitas das vezes você não vende as suas posições. Porque você acredita que daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos o Bitcoin estará em um novo patamar de preço. E isso te impede que você execute vendas. Com que você venda, por exemplo, em 120 mil dólares e que você recompre isso nos 60 mil dólares. E para a gente resolver ambos os problemas, é só a gente ter uma carteira dinâmica. É só a gente ter uma posição aonde em cada momento do ciclo ela vai ser direcionado para uma das pontas, ou para a gente fazer um trade, ou para a gente olhar para uma posição de hold. E ter uma carteira dinâmica é o que faça com que você surfe o ciclo com maestria. E eu vou te explicar isso na análise de hoje. Além disso, separei os grupos de entidade que estão acumulando e quem está vendendo para que você entenda exatamente quais são os jogos desses players e que para que você entenda como que você deve se comportar nesse momento. Se é como um trader ou se é como um holder. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois é que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, literalmente mostrando a cobra morta de quem são os vendedores e quem são os compradores, a análise on-chain ela nos permite separar todas as carteiras ali, entender qual que é o perfil de cada carteira, se é um perfil de quem realiza lucro, se é um perfil de quem realiza prejuízo, de quem segura suas posições, de quem está pensando no curto prazo, e assim a gente consegue ver para onde o supply está indo e também modelar as nossas decisões. Bom, essas carteiras aqui são as carteiras que realizam prejuízo. Se a gente olhar, essas carteiras realizaram as maiores quantidades de prejuízo que nós temos aí consistentemente, tá? Foram ali na casa dos milhões, consistentemente, dia após dia. A gente vê que esse tipo de comportamento, essas carteiras, elas começam a aparecer muito em formação de fundo de mercado. Não significa que elas aparecem no preço mais barato, mas sim informação de fundo. Naquele momento de pânico, Corona Crash, quando as pessoas estão desesperadas, quebra da FTX na verdade foi aqui, da 3AC, simplesmente momentos de pânico. A gente também consegue ver as carteiras que costumam realizar lucro, né? A gente vê que há uma grande consistência na realização de lucro. Recentemente, a gente não está tendo grandes realizações de lucro, isso é algo que eu já venho comentando com você há bastante tempo aqui no canal. Temos também as carteiras ali das pessoas que compram pela primeira vez, tá? Então, são carteiras que geralmente elas começam a aparecer quando a gente ali está em movimentos de subida ou movimentos mais eufóricos, mas o mais importante é quando a gente olha para as carteiras convictas. Olha só, quando a gente olha para um player mais maduro, uma pessoa que tem experiência de mercado e estratégia, ela bola uma estratégia, ela cria um planejamento e ela executa aquele planejamento. Caso o mercado ele continue indo na direção que ela tem aquele planejamento, ela segue convicta na sua decisão. Ela segue exatamente naquela estratégia, talvez seja uma estratégia de aumentar posições, talvez seja uma estratégia de fazer aportes recorrentes, não sei qual que é a estratégia de cada um, ou até mesmo uma estratégia de all-in, só que simplesmente segurando durante um período maior. E se o mercado continuar indo naquela direção que aquela pessoa espera, a gente sabe que ela vai continuar em cima dessa tese, porque ela é uma pessoa paciente, uma pessoa firme, uma pessoa que entende o que ela fez e simplesmente dá tempo ao tempo. E quando a gente olha para as carteiras que têm o padrão de investir dessa maneira, são as principais carteiras que elas fazem holding de Bitcoin. São as principais carteiras que vão segurar no longo prazo, durante um período maior. Porque afinal de contas, se você está aplicando um planejamento, se você está entrando com grande quantidade de capital, você não está focando tanto no curtíssimo prazo, você está focando mais a médio e longo prazo ali. E quando a gente separa as carteiras que têm esse comportamento mais firme, essa convicção de executar compras, por exemplo, a gente tem essas linhas roxas aqui aparecendo. Essas linhas roxas aqui, eu quero que você observe que elas têm um grande aumento exatamente quando a gente tem os grandes pânicos acontecendo. Da mesma maneira que nesses momentos, players novatos estão vendendo, esses players mais maduros, eles estão acumulando.
Quando a gente olha para a região que nós estamos hoje, a gente tem uma das maiores concentração de capital dentro dessas carteiras. Essas carteiras vêm aumentando suas exposições bem acentuadas. Eu quero que você veja que a última vez que nós tivemos esse grande aumento consistente foi quando nós estávamos em fundo ali de 2022. De lá para cá, essas carteiras elas não acumularam tantas posições novamente, tá? Elas seguiram com essas posições que foram acumuladas aqui atrás e já mostrei para você que houve muita realização de lucro devido a esses players aqui. Mas eu quero que você entenda que nesse momento essas carteiras estão aumentando as suas posições. O que isso daqui significa para nós? Significa que a gente está em um momento do mercado que ele é bem chave para o médio e longo prazo e não mais para o curto prazo. Talvez você tenha me acompanhado durante alguns meses aqui no canal e desde quando o Bitcoin bateu 120 mil dólares, onde a carteira Rumo ao Milhão, ela vendeu as suas posições em 117 mil dólares, inclusive, se você não está na carteira Rumo ao Milhão, você está deixando dinheiro na mesa. Clica no primeiro link da descrição. Desde essa venda que nós fizemos, tudo o que a gente utilizou como estratégia ali dentro das criptos foi trade. Foi comprar e vender no curto prazo. Aproveitar essa volatilidade do intradiário, ficar em uma posição durante alguns dias, fazer um lucro, realizar aquele lucro e colocar aquilo no bolso. Só que eu quero que você entenda que durante esse período a gente não tinha tantos players que querem segurar a posição durante um longo prazo. Agora o cenário ele é um pouco diferente, agora a gente vê um aumento consistente nisso daqui. Isso significa que eu, Guitelis, eu saio um pouco dessa ponta trader e entro um pouco na ponta holder, porque eu acredito que vale muito mais a pena a gente segurar para médio prazo nesse momento. Não só porque essas carteiras elas estão aumentando as suas posições, mas porque quando a gente coloca ali variações, desvios padrões, por exemplo, do MVRV, a gente consegue ver que a região que nós entramos dentro do MVRV, que é o indicador que fala se o preço do ativo está barato ou caro, é dentro de regiões de fundo, ou seja, regiões onde o preço ele está bem atrativo. O preço do ativo se encontra dentro de uma região que vale a gente tomar esse risco. E veja que é raro a gente voltar dentro dessas regiões. Poxa, nós estamos falando que entramos em 2026 dentro dessa região, a última vez foi em 2024, ou seja, há 4 anos. A penúltima vez foi em 2018, depois em 2015 ali. São regiões raras da gente chegar. Então, são regiões atrativas para o preço do ativo. Se a gente olha também para desvios padrões ali do Soper, que também é um indicador que mostra um pouco desse sentimento e como que está essa relação do preço do ativo, se ele está barato ou se ele está justo, a gente também chegou em desvios padrões, que a gente só chegou lá em 2022, só chegamos em 2018, 2019, em 2014 e 2015 também. Então eu quero que você observe que é uma janela temporal bem longa. Os dados que nós estamos vendo hoje dentro da análise on-chain são dados igual nós tínhamos em 2022. Desde quando a gente formou aquele fundo, que a gente voltou a subir, nunca mais esses dados apareceram dentro das mesmas regiões. Ou seja, nós estamos dentro de uma região onde sim, nós acentuamos um bear market, algo que em 2024 na queda, em 2025 na queda também não fizeram. A gente teve boas quedas acontecendo, mas essas duas boas quedas não foram suficientes para que elas acentuassem o bear market, para que elas fizessem com que grandes pessoas realizassem prejuízo, com que muitos players novatos saíssem desse jogo. A queda que nós tivemos agora, recentemente, nos últimos meses, que foi de 50%, ela fez com que muitos players saíssem desse jogo. E esses players que saíram são players novatos. E chegada em dessas regiões aqui, acaba sendo marcos históricos ali. Se a gente olha para riscos envolvidos também, a gente sai de regiões ali mais de alto risco e volta para regiões de baixo risco. São regiões igual 2022, 18 e 24. E 2014, na verdade. Eu quero que você entenda que isso não marca o preço mais barato do ativo, apenas a região que nós estamos. E dentro de regiões como essa daqui, a gente tem que considerar posições mais de longo prazo. Porque se a gente junta todos esses indicadores que eu acabei de te mostrar aqui, e a gente coloca os momentos aonde eles estavam dentro dessa mesma região que nós estamos agora, são exatamente esses momentos marcados aqui no gráfico. Eu quero que você observe que isso daqui não são os preços
mínimos do nosso bear market, mas sim as zonas aonde muita pessoa sai do jogo, muita pessoa realiza prejuízo, muitos players convictos entram no jogo, o preço do ativo ele começa a se tornar barato, atrativo em relação ao custo de todos os investidores que nós temos. Algo que eu já comentei com você é que Bitcoin não tem faturamento, não tem lucro, não tem prejuízo gerado, porque ele não é uma empresa, ele não tem custos mensais, mas nós sabemos o preço que todo mundo paga pela sua compra e nós sabemos também o preço que todo mundo vende os seus ativos. Então, através disso, a gente consegue gerar um custo médio, entender qual é a região e entender se o preço do ativo ele está abaixo desse custo médio ou se ele está acima. Caso ele esteja abaixo, nós consideramos que o preço do ativo ele está barato. Caso ele esteja nesse custo, ele está justo. Caso ele esteja acima, ele está caro. E é assim que a análise on-chain ela funciona para a gente entender se o preço do ativo ele está barato ou não. Não vem do lucro, não vem do faturamento, não vem das despesas da empresa, porque Bitcoin não é uma empresa, mas sim vem do que todos os investidores eles estão fazendo e o que eles detêm em sua mão. Entendendo que nós estamos dentro dessa região azul, olhe para o passado e veja que esses momentos aqui do passado foram momentos da gente ser mais paciente, olhar um pouco mais para a ponta holder, fazer menos trades e buscar ali por posições de movimentações maiores, porque posições que nós tivemos dentro dessas movimentações foi posições que qualquer trader que tentar sair, realizar o seu lucro dentro de um alvo, vai perder boa parte da movimentação de alta que vem pela frente. Não estou falando que nós não vamos mais para baixo e que nós vamos surfar um novo bull market. Pelo contrário, se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, você sabe que eu acredito tem essa possibilidade da gente visitar patamares mais baixos do que os 60 mil dólares. Mas você também sabe que antes da gente visitar esses patamares, a gente pode ter um excelente de um rally pela frente. Eu acredito que essa será a opção que nós vamos ter no mercado, mas eu não consigo prever o futuro. Eu estou pronto, preparado para caso isso também não aconteça. Caso aqui seja a região de fundo e a gente volte a subir e vá vencer um novo bull market e vá buscar novos patamares de all-time high, eu acredito que isso vai acontecer? Não, mas eu não posso descartar essa possibilidade, porque eu, Guiteles, não consigo prever o futuro, consigo analisar o presente e tomar uma decisão em cima do presente. E o que eu sei do presente momento? Estamos dentro de uma região que o preço se torna atrativo, simples assim. E se a gente olha ali para a quantidade de lucro que nós temos, cara, a gente está falando que chegamos a bater 50%, 51% do supply circulante no lucro. Hoje nós detemos ali 60% do supply no lucro. São regiões também históricas. É por conta disso daqui, é por conta desse lucro envolvido, é por conta também do preço justo do Bitcoin que esses players eles começam a aparecer. Esses players que têm uma convicção maior na sua decisão, eles têm uma estratégia bem clara e bem definida. E eu quero que você observe que esses players eles não costumam aparecer em topo de mercado, eles costumam aparecer mais ali em fundo de mercado, porque dentro das movimentações de topo de mercado a gente está tendo distribuição desses players, beleza? Bom, quando a gente olha também para uma escala semanal ali dentro do Bitcoin, a gente não pode negligenciar essa informação. É uma informação extremamente relevante. Eu sei que já fazem semanas que nós estamos dentro dessa região, mas você precisa ser totalmente paciente. RSI semanal é exatamente um indicador que leva muito tempo para se movimentar. Mas a gente sabe que esse tipo de região aqui são regiões onde o preço do ativo ele começa a se tornar barato. Aqui a gente tem que começar a focar em longo prazo e não em curto prazo. Enquanto nós estávamos nessa caminhada da sobrecompra para a sobrevenda, foi um momento onde você me viu fazendo muito trading. Porque eu também não iria ficar durante esse período todo líquido, vendido, sem executar posição nenhuma dentro do mercado cripto. Se eu tivesse feito isso, o patrimônio da carteira rumo ao milhão não teria continuado multiplicando. Olha só, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro de 2025. Dia 6 de outubro de 2025, o patrimônio da carteira rumo ao milhão ele estava ali em 43 mil dólares. Hoje o patrimônio da carteira rumo ao milhão se encontra em 54 mil dólares, quase 55 mil dólares. Como nós continuamos multiplicando o nosso patrimônio ao longo desse período, fazendo trade, porque durante essa jornada de sobrecompra para uma sobrevenda, o que a gente deve aplicar aqui é uma estratégia de curto prazo e não mais estratégia de longo prazo. A gente não deve ficar na
convicção de que o preço do ativo ele vai desabar e a gente só vai voltar para o mercado quando ele bater um preço histórico mínimo ali. O erro de muitas pessoas nesse momento é que elas falam: eu não vou entrar agora. Eu vou esperar o Bitcoin nos 50 mil dólares. Pode ser que essa pessoa ela esteja certa, pode ser que a gente vá nos 50 mil dólares. E eu, Guitelis, não descarto que a gente vai dentro dessa região. Mas muito lucro será deixado na mesa se a gente tiver um bom rally antes da gente ir nesses 50 mil dólares. E aproveitar esse rally com maestria, surfar essa movimentação é super importante para que você continue fazendo dinheiro, multiplicando dinheiro ao longo de um bear market profundo. Porque isso vai aumentar o seu poder de compra para que você possa entrar ali nas posições de longo prazo. Aquelas posições que a gente vai surfar durante um bull market. E outro ponto, se você sair dessa visão de que só vou entrar nos 50, você tem grandes chances de capturar o fundo do Bitcoin. Agora, se você ficar nessa visão, amarrado nela, acreditando que não, é uma certeza que a gente vai nos 50, há uma grande chance de você perder o fundo do mercado. A gente viu isso acontecendo no ciclo passado. Quem ficou esperando os 10, os 8 mil dólares, ficaram de fora do mercado. Quem se posicionou nos 16, nos 15 mil dólares, simplesmente teve bons resultados ali ao longo do ciclo de alta que nós tivemos. E para mim, essa região aqui é uma região tão importante para o Bitcoin, é uma oportunidade tão grande, que hoje a carteira Rumo ao Milhão ela já está all-in no mercado. A minha última compra dentro da carteira Rumo ao Milhão foi no 65.700. Essa foi a nossa última posição no Bitcoin. De lá para cá, o que a gente tem para fazer é simplesmente ter uma paciência ao longo desse processo. Aguardar o mercado se movimentar, porque novamente estamos dentro de uma região sobrevendida. Aqui é uma região onde o preço do ativo está barato, poucas pessoas detêm lucro nesse momento. Muitos players convictos, eles estão no jogo. Então, vale a pena a gente fazer essa alta exposição, vale a pena a gente simplesmente investir o nosso patrimônio agora, porque agora a gente tem um baixo risco envolvido. Diferente da gente comprar ali durante um bull market, durante movimentações de alta. E bom, além disso, quando a gente olha para o mercado, obviamente a gente não tem só o Bitcoin para poder investir, a gente tem as altcoins para poder investir também. Você sabe que eu, Guitelis, sou uma pessoa que rotaciona muito o meu capital. Tem os momentos que eu acabo focando em ouro, isso aconteceu em 2025. Tem os momentos que eu foco muito nas altcoins, onde a gente chega a ter 80% da carteira em altcoins. Isso aconteceu em 2024. Tem os momentos onde eu olho exclusivamente para o Bitcoin, onde a minha maior posição ela é dentro desse ativo. Saiba que a gente rotacionar o capital é uma das melhores coisas que a gente faz. É a mesma coisa da gente pensar, vamos ser traders ou vamos ser holders? Se você pegar o lado positivo de ambas as tarefas, ambas as profissões, você vai ver que ambas têm resultados muito bons. Só que se você pegar o lado negativo também, ambas têm o lado negativo muito ruim. E essas duas posições, elas são antagônicas. A decisão que a gente toma no curto prazo, ela é contra uma decisão de longo prazo, muitas das vezes. Se a gente está vendendo no trade, às vezes a gente está segurando no hold. O que você tem que se questionar é como que eu consigo unir isso daqui para ter o melhor proveito do mercado. Não é simplesmente só ter lucro, capturar todas as movimentações, ter 100% de assertividade, não é sobre isso. Mas sim sobre maximizar os seus resultados, maximizar a sua performance. Porque olha só, realmente se você comprar Bitcoin hoje e holdar nos próximos 10 anos, você estará no lucro. Isso muito provável por conta da inflação. Inclusive, se você comprar qualquer ativo na bolsa e holdar nos próximos 10 anos, qualquer empresa nos próximos 10 anos, provavelmente você estará no lucro. Sabe por quê? A gente vive um mundo capitalista, ou seja, as empresas tendem a crescer, a inflação tende a subir o valor de tudo que nós temos. As empresas tendem a faturar mais, as empresas tendem a contratar mais, a produzir mais, a vender mais. A humanidade, ela continua crescendo? Bom, se bem que a gente bateu num teto ali, é outra coisa para a gente discutir isso daqui. Então, a gente sabe que, teoricamente, as empresas elas estarão num preço mais caro daqui 10 anos, mas saiba que isso não é performance, isso é amadorismo. Performance dentro do mercado financeiro é você saber surfar as movimentações. Afinal de contas, meu caro, você para todos os dias aqui para assistir 30 minutos de análise minha. É um tempo que você está investindo para tentar tomar uma boa decisão.
Se você vai investir para vender daqui 10 anos, para que você passa todos os dias aqui assistindo um vídeo meu de 30 minutos? Para jogar seu tempo fora? Cara, valorize um pouco mais a sua vida. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você quer performance, é porque você quer maximizar os seus lucros, é porque você não quer ficar sentado esperando 10 anos, esperando você envelhecer, ter 50 para começar a desfrutar do seu patrimônio. Não, é porque você quer desfrutar disso o quanto antes. Vai ser em questão de 12 meses? Obviamente que não, mas em uma janela bem menor do que aquela pessoa que fica rodando no longo prazo. Bom, quando a gente olha para o capital rotativo, a gente está vendo nos últimos dias pouco capital fluindo, tá? Falo pouco capital porque a movimentação aqui ela está sendo não tão acentuada assim, mas é um capital relevante. A gente está vendo uma saída do capital das stablecoins e isso está fluindo para a nossa principal altcoin, que é exatamente o Ether. Isso daqui acaba sendo bullish para o próprio Ether, acaba sendo bullish para próprias altcoins, tá? Se a gente for olhar ali para o capital dentro do Bitcoin, o capital ele está mais estável nos últimos meses aqui. Há um fluxo positivo recentemente, mas se a gente olha aqui, estamos em um movimento lateral. Já o Ether ali ele está recebendo um pouco mais de capital. Isso daqui pode ser bom para as altcoins. Obviamente que para que a gente tenha a grande altcoin season acontecendo, a gente precisa entrar em expansão monetária. Nós não estamos em expansão monetária. Então não ache que a grande altcoin season vai acontecer agora, que a maior porrada das altcoins vai acontecer agora, aquela alta de 10.000%. Não se iluda com isso, porque isso só vai acontecer quando nós estivermos em franca expansão monetária. Mas eu quero que você entenda que a gente já saiu de um ciclo de contração monetária. O ciclo de contração monetária é onde ele faz as altcoins amargurarem e muito. A gente viu que Ether não entregou performance desde 2022, porque nós estávamos em um ciclo de contração monetária. Hoje nós não podemos falar que nós estamos em uma expansão monetária, tá? A gente pode falar mais que estamos em uma estabilização ali. As expansões monetárias, elas acontecem de uma maneira um pouco mais acentuada, descartando o Corona Crash aqui, que foi uma injeção de liquidez absurda. Eu quero que você veja que tirando esse momento aqui, que a linha ela sobe muito reta, a gente também tem um movimento ali mais consistente, mais íngreme acontecendo ao longo desse período aqui de 19 e 20, e depois a gente vê ali 21, 22 também essa expansão acontecendo. Não espere que a gente venha ter uma linha reta como essa daqui nos próximos meses, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas se essa curva ela começar a se acentuar, nós estaremos entrando em expansão monetária. E aqui pode ser um bom momento para as altcoins. Eu acredito que nesse momento a gente fazer grandes investimentos nesses ativos vale a pena? Não. Eu ainda não estou saindo por aí caçando as próximas gemas. Se você me acompanha mais tempo no canal, você sabe qual que é a metodologia que a gente utiliza para poder investir em altcoins, que a gente sempre olha para setores e vai pegar um ativo em específico ali dentro de cada setor. Obviamente não estou olhando para isso ainda, mas tem ativos que eles já começam a nos mostrar boas regiões. Olha só, Solana, por exemplo, ela está dentro de uma região bem similar à região do Bitcoin, que é uma região de lateralização. Não significa que eu vou investir grandes quantidades de capital dentro desse ativo. Mas quando a gente olha para essa lateralização, entende a lateralização que está acontecendo dentro do Bitcoin, talvez aqui seja sim uma boa oportunidade, talvez aqui seja interessante a gente fazer uma leve exposição dentro desse ativo. Afinal de contas, nós estamos vendo um grande suporte ali acontecendo nos 67 mil dólares. A gente já veio várias vezes dentro dessa região, em gráficos diários a gente apresenta candles de reversão. Inclusive, a gente teve um último candle de reversão aparecendo há 2 dias, que foi no dia 7, exatamente quando a gente não teve uma civilização entrando em extinção, mas sim a gente teve uma paz no mundo acontecendo. E aqui pode ser sim uma boa região da gente entrar dentro desse ativo. Mas, novamente, ainda não é o momento da gente fazer altas exposições dentro das altcoins. Aqui é mais se a gente estiver buscando um leve apetite ao risco, uma exposição um pouco maior dentro do mercado cripto. Afinal de contas, nós estamos dentro de uma região bem atrativa para o Bitcoin. A gente começa a sair de contração monetária e entrar em uma estabilização monetária. Pode ser que a gente venha entrar em uma nova expansão monetária.
Se isso acontecer, sim, as altcoins vão subir. Não acredito que a gente precisa se preparar para isso agora. Estou falando para você aquilo que eu, Gui Teles, faço, executo. Hoje a carteira Rumo Milhão ela está 100% investida dentro do mercado cripto. Acredito que a gente precisa ser paciente. Acredito que a gente vai precisar realizar essas posições em breve, não nos próximos dias, não nas próximas horas, mas ao longo de um rally que a gente pode ter. Acredito que a gente vai ver um novo fundo sendo formado, mas caso eu esteja completamente errado, a carteira Rumo Milhão ela já está 100% exposta no mercado e nós surfaremos a próxima movimentação de alta. Eu sei que tudo isso parece complexo, tudo isso parece muito difícil, principalmente para quem não tem experiência. Caso você queira copiar e colar os meus resultados, caso você queira que eu mande uma mensagem na tela do seu celular, quando eu, Gui Teles, estiver comprando ou vendendo, para que você compre junto e venda junto comigo, para que você tenha os mesmos resultados que eu, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição, que você vai ser direcionado para essa página, e nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se faz sentido para você. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, e aqui tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. O fato é que eu sigo 100% exposto dentro do mercado cripto. Continuo com uma expectativa de alta. Caso você queira estar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!